Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais esse momento, mais esse dia. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui Deus tem nos guardado, tem guardado nossos familiares, nossa família, tem guardado nossos amigos. Nós estamos firmes aqui, gravando o vídeo, até o tempo em que nós retomaremos lá na igreja. Eu creio que tudo tem um tempo certo. No tempo do Senhor nós voltaremos lá, hoje eu quero meditar com os irmãos uma palavra aqui. Eu quero começar no primeiro livro da Bíblia, bem facinho, Gênesis, capítulo 2. Fala da formação do homem, Versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Até aqui vamos orar, vamos agradecer a Deus, por essa noite. Vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa entrar, reinar dentro de nós. Vamos agora deixar de lado todo medo, toda angústia, toda preocupação. Vamos dar ouvidos à voz do Senhor. Vamos ouvir o que Deus tem para falar com cada um de nós nessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, o Deus soberano, Deus de toda a glória. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse momento, por essa oportunidade. Estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Envia sobre nós a Tua palavra santa e revelada. Venha falar em cada vida, em cada coração. Visita os nossos lares agora, Senhor. As pessoas que estão ouvindo este vídeo, Senhor Deus, venha cercar de bênçãos, venha guardar cada lar, cada família. Venha, Senhor, renovar os ânimos do Teu povo. Venha, Senhor, trazer esperança nova. Tira todo medo, toda angústia, toda preocupação nessa hora. Senhor, nos visita com o Teu poder, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Fala lá no profundo, lá dentro do coração do homem, Senhor. Ó Deus, que a Tua vontade, Senhor, venha, ó Deus, prevalecer sobre as nossas vidas. Senhor, eis-nos aqui, estamos preparados, prontos, atentos para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque o nosso desejo é ouvir a Tua voz. E abençoa nossas vidas, abençoa a vida dos meus irmãos, a Tua igreja, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu peguei aqui, o início, na criação, a formação de tudo. Quando Deus, a Bíblia fala em Hebreus que todo o universo foi criado pelas mãos de Deus, E quando a gente vê aqui a obra da criação, nós vemos que o homem foi aquele que foi formado no final de tudo, no sexto dia, depois que Deus já havia, a luz, os firmamentos, tudo tinham sido já criado lá atrás, a terra, a porção seca que Deus chamou terra, a luz, e veio depois a formação do homem, a criação do homem, no capítulo 1, versículo 26, diz aqui, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. O homem foi criado, foi formado para ser a semelhança de Deus. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o Senhor, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse para que multiplicarmos, E depois aqui, versículo 31, Deus soprou o fôlego da vida, A Bíblia fala aqui, nas narinas do homem. Então diz aqui, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom, houve tarde e amanhã, o sexto dia, Então foi aí a formação do homem, E depois no último dia, Deus descansou de toda a obra que havia feito. Bom, igreja, bom, meus irmãos, o que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é primeiro assim, meditarmos algo muito importante que tem me incomodado muito com relação não somente à igreja, mas o mundo, enfim. A majestade do Senhor, a soberania de Deus. Nós estamos diante de um Deus eterno, de um Deus que é o Deus criador de todas as coisas, que criou o universo, que formou os firmamentos, sol, a luz, as estrelas, tudo foi criado pelo poder das suas mãos. Inclusive nós, o homem, foi obra das mãos de Deus também.
E ao Senhor tem que ser assim, tem que ser dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a gratidão ao Deus que estabeleceu todas as coisas segundo a sua vontade. Por que eu vou falando isso aqui no início? Porque a gente está acompanhando, né, tudo que vem acontecendo, não só no mundo, não só a questão da pandemia, mas como os homens têm se afastado de Deus, como as pessoas estão se afastando do Senhor, até na própria igreja, né, onde tem que haver temor a Deus, respeito, honra a Deus. Em muitas vezes a igreja não está tendo temor, não está tendo mais respeito. Pecados e pecados acontecendo dentro da igreja, no altar da igreja, embaixo do altar, diante de Deus. Onde está o temor a Deus? Onde está a honra a Deus? Onde está a glória? Onde está a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez? Né? Eu queria pensar assim com os irmãos, né? A gente está preocupado muito com a nossa vida aqui, com os nossos afazeres, mas vamos parar um pouco e olhar para Deus, olhar para a direção do Senhor, do alto vem o nosso socorro, né? Por um Deus que estabeleceu todas as coisas, como eu sempre falo lá na igreja, né? Se hoje eu estou aqui, você está aí e todo mundo está aí, o universo inteiro, porque foi a vontade de Deus. Mas nós somos gratos a Deus por isso? Será que nós olhamos para o céu todos os dias quando acordamos, agradecemos a Deus pela vida, pelo fôlego da vida, porque esse fôlego quem dá é o Senhor? E nós, irmãos? O que nós somos? A nossa natureza. Eu queria parar um pouco e pensar isso hoje com os irmãos, com a igreja. Você prestou atenção quando eu li aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, na formação do homem? Isso é uma coisa que não pode ser apagada, né? Dos dias de hoje, do futuro ou bem antes. É a natureza, é o que nós somos. Não tem como dizer, nós somos, não somos diferentes. Não, aqui a Bíblia fala aqui que o Senhor formou o homem aqui. Então formou o Senhor Deus o homem. Da onde? Do pó da terra. Eu sou pó. Você é pó da terra. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que nós somos o pó da terra? Que fomos formados por Deus pelo pó da terra? E a gente vê assim muita altivez, muito orgulho, muita vaidade. Vamos para cá. Vamos aqui olhar para a palavra de Deus e saber como que Deus formou o homem, de onde como nós somos constituídos do pó da terra, o pó. Aqui, aqui a gente está aqui sentado, aqui eu estou aqui num lugar que não tem, mas se você pegar uma terra e pegar o pó, soprar, o pó, a poeira, como se fosse a poeira da terra. Eu sou pó, você é pó. E nada e ninguém vai mudar isso. O tempo passa, entra ano, sai ano, e o homem continua sendo o pó da terra. Mas mesmo assim, muitas vezes nós sabemos que nós somos pó, e como a Bíblia diz aqui, que nós somos pó, e ao pó nós vamos tornar, né? Gênesis capítulo 3, quando teve a queda do homem, né? Depois de Adão e Eva desobedecer ao Senhor, a Bíblia diz que Deus, né, vai conversar com os dois, vai fazer com que agora Eva tenha dores de parto, a serpente ia se rastejar sobre a terra, ia comer o pó da terra também. E quando Deus vira aqui, né, para Adão, né, disse aqui, capítulo 3, versículo 17, e Adão disse, visto que atendeste a mulher e comeste da árvore que eu tinha ordenado, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás o sustento durante os dias de tua vida, o trabalho, né? Agora o homem precisa trabalhar para ter o alimento, sustentar a sua casa. Ela produzia também gados e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, Deus agora fala para Adão que você é pó, e ao pó você vai tornar. Eu vou tornar a ser pó um dia, vou voltar, nós vamos ser recolhidos no dia do Senhor e vou voltar para o pó.
terra, né? Como as pessoas estão aí, muitos estão sendo recolhidos e estão voltando ao pó, a nossa origem, porque nós somos formados do pó da terra. Então eu queria que você pensasse nisso, né? Porque, puxa vida, o que nós somos, irmãos? Nós somos pó da terra, fomos criados por Deus, para sermos a imagem de Deus, para que a gente possa olhar para o nosso irmão, para o nosso semelhante, e ver que não há diferença nenhuma entre ele e você e eu e nada, que ninguém é maior que ninguém é melhor que ninguém é diferente de ninguém, porque a formação do homem é uma só, tanto faz rico, pobre, como eu falo sempre, preto, amarelo, branco, moreno, não importa. Para que Deus possa quebrantar e tirar todo orgulho, toda vaidade, todo eu do nosso coração, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. O final nosso é todo esse mesmo, vamos voltar ao pó, porque a Bíblia diz que ao pó nós vamos retornar, porque do pó nós somos formados. Eclesiastes, capítulo 12. O Salomão ele repete aqui, né, essas palavras de Deus no livro de Eclesiastes. Vamos pegar aqui, quando Salomão ele fala, capítulo 12, no livro de Eclesiastes, ele diz aqui, versículo 7, ele diz assim, antes que se rompa, capítulo 12, 6, antes que se rompa o fio da prata, e se despedaça o copo de ouro, e se quebra o canto junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Então a Bíblia fala que nós vamos voltar ao pó da terra, amém? E o espírito vai voltar a Deus que o deu. Então, Deus que soprou o fôlego da vida, nos deu do seu fôlego, nós estamos vivos graças a Deus, porque Ele soprou o fôlego, o espírito na nossa narina, e nós passamos a ser alma vivente. Então, o espírito volta a Deus, né, que o formou, né, que o deu. Então, eu quero trazer para você, para essa realidade, para que você, antes de mais nada, antes de você deixar que o orgulho, a vaidade, o eu, tome conta do seu coração, vamos olhar para Deus, irmãos. Vamos ver quem que nós somos. Como só estamos diante de um Deus que Ele é soberano, que é Criador, que está acima de todas as coisas, está o Senhor mesmo. A grandeza de Deus infinito, o seu poder, a sua majestade, o seu domínio que Ele tem sobre todas as coisas, sobre a vida do homem, sobre a natureza, sobre todas as coisas. Deus, Ele é excelso, Deus está acima de todas as coisas. Isaías 40, versículo 15, ele diz assim, eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde. Olha, irmãos. E como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. As nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde. Sabe o que é isso? Um pingo que cai de um balde? As nações, né? O Brasil, a Europa, vamos falar dos continentes, né? Nós temos lá os continentes, América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, né? A Ásia, né? Nós temos todos os continentes e então a Bíblia fala que as nações são consideradas por Ele como um pingo d'água, amém? Um pingo d'água são consideradas as nações, né? Então isso mostra que a grandeza de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, de um Deus majestoso que domina sobre céus, terra e tudo que neles há, né? Quero chamar a atenção para isso, porque muitas vezes nós somos ingratos, irmãos. Não somos gratos a Deus. Acordamos de manhã, reclamamos da nossa vida, reclamamos da família, reclamamos da comida que nós pomos na mesa. Achamos tudo ruim. Não paramos um pouco para agradecer porque acordamos hoje. Muitos não acordaram hoje. Porque abrimos os olhos, porque estamos ouvindo, porque estamos falando. Acordamos hoje e a primeira coisa que a gente faz é pensar, né, nos problemas, nas lutas, nas dificuldades do dia a dia e deixamos de primeiro agradecer a Deus.
por estarmos vivos, pela nossa saúde, pela nossa família. A Bíblia diz que tudo dá graça, até quando a gente está cheio de problemas, a gente tem que aprender a louvar e agradecer a Deus. E hoje, desculpe, a gente está diante de um mundo que está se afastando cada vez mais de Deus, que não está conseguindo enxergar ou reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. O que nós somos, irmãos? Somos o pó da terra. É isso que nós somos. Eu tenho pensado nisso muito, sabe, irmãos? Porque quando a gente estava na igreja, né? Inclusive os irmãos do louvor sabem que a gente louvava lá um louvor que eu gostava muito, que falava: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Eu gostava muito desse louvor que exaltava a grandeza, a soberania de Deus. Só que a gente vê assim que os homens estão esquecendo disso. Achamos que estamos acima de tudo, inclusive uns acham ser acima de Deus, que podemos ter controle de tudo, não temos. Agora a gente está mesmo diante de uma pandemia, que eu sei que a ciência está tentando toda a medicina e não sabemos até hoje como lidar com isso. Existem situações na vida realmente que o homem não consegue lidar, não sabe ainda lidar com muitas coisas da nossa vida, porque nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. Então, eu quero te chamar a atenção, essa palavra hoje é para que a gente possa meditar nisso. Deus quer receber de nós, primeiro, o louvor, a honra, a glória que é devido ao seu nome, a gratidão por estarmos vivos, pelo fôlego da vida que Ele nos deu. Deus quer que o seu nome seja exaltado na nossa vida. Ele tem que estar acima de tudo mesmo, porque Ele é o Senhor de tudo. O mundo tem que se voltar para Deus, as pessoas têm que olhar para o céu, luz, estrela, olhar tudo isso e louvar a Deus, e agradecer o nome do Senhor. Quando a gente sai, que a gente vê o sol brilhando, aquela coisa maravilhosa, a gente vê a luz, as estrelas da noite, a gente vê o que? A grandeza de Deus, o poder de Deus sobre todas as coisas. Nós olhamos aqui para baixo, achamos que somos donos da terra, não somos donos da terra. Na realidade, o Senhor nos colocou aqui e nos deu, né? Ainda que pequeninos como somos, né? A Bíblia diz que as nações somos como um pingo, ainda que nós somos tão pequenos, mas Deus nos deu autoridade, né? Olha que coisa tremenda, né? Somos tão pequenos, né? Diante de toda a criação, mas aqui na criação, no capítulo 1, a Bíblia fala que Deus, né? Criou Deus, pois o homem, e versículo 27, a sua imagem criou, né? E Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse ainda: eis que vos tenho dado por todas as ervas que dão semente e se acham na superfície, e todos os animais da terra, versículo 30, né? E todas as aves do céu. Então aqui Deus deu ao homem autoridade e domínio sobre todos os animais, né? As aves do céu, o animal da terra, do mar. Deus ainda nos deu essa honra, né? De estarmos acima dos animais e tudo, mesmo sendo pequenos. Quando a gente olha para a criação, a gente olha a grandeza, né? É fácil a gente parar e pensar um pouco quando eu falo para você, olha um pouco para você, olha para quem você é, porque às vezes a gente se acha tanta coisa, a gente acha a soberba invade o nosso coração, né? Por termos uma vida, um carro, uma coisa, a gente deixa se soberber muito, a soberba vem, a gente acha que está acima de muitas coisas, não estamos não, irmãos. Mas olha assim, olha para o sol. O sol, né? Nosso astro rei, como as pessoas falam. Olha a grandeza do sol. Olha para você agora. O que nós somos diante de um sol tão grande? O que é o homem diante da lua? Diante dos planetas? Das estrelas? Somos minúsculos, né, irmãos? Diante de um sol tão grande, nós somos tão pequenos diante da grandeza do sol, diante da grandeza da lua, diante da grandeza dos luminares, vamos dizer assim. Que dirá diante de Deus, né? Porque esses luminares também diante de Deus são tão minúsculos, são tão pequenos. E nós diante de Deus, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, né? O Senhor, quando olhava o povo, e olhava e falava, e falou para que ia multiplicar o povo como a areia do mar.
tamanho é a grandeza de Deus, tamanho é o poder desse Deus. Aqui a gente está por um tempo, vamos passar, vamos deixar um legado, nós vamos voltar ao pó, não é verdade? Talvez nós conseguimos deixar algum legado, talvez a gente não consiga deixar nada. Para aqueles que conseguirem deixar algum legado, amém, né? Serão lembrados, como a gente vê alguns jogadores, como a gente vê, por exemplo, corredor de Fórmula 1, algumas pessoas que são aí, que são lembradas, que até hoje, porque deixaram um legado. Mas a gente tem pessoas que vão passar, e a gente vai passar na Terra e não vão ser mais lembradas, irmãos. Para você ver uma coisa, né? Eu estava aqui pensando quando eu estava meditando nessa palavra. Hoje a gente lembra de algumas pessoas, porque algumas pessoas famosas, né, que ficaram, deixaram um legado, são sempre lembradas. Mas quantas pessoas vão passar, não vão passar por essa terra e vão ser esquecidas totalmente, não vão ser mais lembradas? Quantas pessoas vão passar por essa imensidão desse planeta Terra e vão passar e vão viver o seu tempo, né? E como o vento vão passar e vão ser esquecidas? Hoje você se lembra, você tem o seu pai, você lembra do seu avô, né? Você consegue se lembrar do seu bisavô, do seu tataravô, do seu tataravô e daquele que veio antes, lá atrás, da sua quinta, sexta, sétima, geração que veio antes de você. Você lembra? Passaram por essa terra, voltaram ao pó, porque, como a Bíblia diz, do pó te formei e ao pó você vai voltar. Mas de Deus, diante de Deus, estão lá. Esquecidos pelos homens, passaram por uma terra tão grande, não são lembrados hoje, nem sabem, as pessoas nem sabem quem são. Assim vai ser o dia, né? Que você partir, eu partir, a família tudo bem, vai perder, vai sofrer, mas o mundo não vai parar, as pessoas não vão parar, porque você vai um dia, eu vou também, o mundo vai continuar existindo, as coisas vão continuar existindo. Mas diante de Deus nós vamos estar lá. Diante de Deus nós somos lembrados, nós somos esquecidos diante de Deus. No meio de um planeta Terra tão grande como é esse planeta, na verdade, quem nós somos? Somos um grão de areia. Um grão de areia diante das nações, somos como um grão de areia. Eu quero que você pare um pouco, pense nisso, sabe? Para que você comece a fazer algumas comparações, que às vezes eu sei que você fala, mas faça algumas comparações. Para que a gente diminua mais e Cristo cresça. E esse Deus grande, maravilhoso, eterno, soberano, que tem poder, domínio, autoridade sobre tudo, a cada dia mais cresça na sua vida. Porque a palavra fala, irmãos, eu quero ver agora com você, Isaías 64. Isaías 64, né? É um texto que a gente viu algumas vezes quando estava na igreja. O profeta Isaías 64, versículo 8, ele diz aqui, vamos ver um pouco antes, a gente volta um pouquinho, né? Ó Senhor, capítulo 64. Ó, se fendeste os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, diante da presença desse Deus poderoso, grandioso, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram a tua presença. Os montes tremeram, né? Todos aqueles lugares abalados, diante da grandeza de Deus. E os homens hoje não tremem mais, não têm temor diante de Deus, irmãos. Mas os montes são abalados, os animais diante de Deus. O firmamento se abala, a natureza se abala. Quando Jesus acalmou os ventos e o mar, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Todos temem a Deus. A presença de Deus, desse Deus grandioso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, né? Havia um Deus como esse, né?
Saís ao encontro daquele que com ele alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Ele sai, né? Aqueles que lembram do Senhor. Eis que dirás, porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? O profeta pergunta. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Quer dizendo aqui que o homem, o pecado, né? Somos imundos, temos pecado, falhar diante de Deus. O homem tem que chegar para Deus. Muitas vezes nós não pedimos perdão pelos nossos pecados. O homem tem pecado e pecado diante de Deus e mesmo assim continua sem se arrepender, sem pedir perdão diante desse Deus. Já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondeste de nós o rosto e não consomes por causa das nossas iniquidades. Deus escondeu o rosto por causa dos nossos pecados, iniquidades. Será que está diferente hoje, irmãos, desse tempo aqui de Isaías, o mundo hoje? Você acha que está diferente? Iniquidade está sobre toda a terra, né? O pecado está assolando a cada dia mais o mundo. Mas agora, versículo 8, aqui que eu quero. Ó Senhor, Tu és nosso Pai. Ele é nosso Pai. Deus nos formou do pó da terra. Ele nos deu vida, irmãos. Deus te deu a vida. Quem te deu a vida foi Deus. Você tem que agradecer a Deus pela tua vida todos os dias. Ele é nosso Pai. Nós somos o barro. Nós somos o que, irmãos? Barro. Pó da terra. Não vai mudar. Não vai mudar. Por mais que você alcance o sucesso, tem muitas coisas nessa vida, ao pó nós vamos retornar. Nós somos o barro. E tu, o nosso oleiro, aquele que trabalha o barro. E todos nós, obra das tuas mãos. Nós somos obra das mãos de Deus. Porque Deus nos formou do barro, do pó da terra. O Senhor nos criou. E às vezes eu vejo hoje em dia, né, irmãos, homens de chegar para Deus com tanta arrogância, com tanto tupete, com tanta altivez diante de Deus, no amor, no temor. Essa palavra nos remete lá em Jeremias, né? Como fala aqui, a gente pode nos remete lá, né? Nos envia lá para Jeremias 18, que fala, como Deus falou para Jeremias, desce na casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo, né? Em Jeremias 18, então ele fala lá, como o vaso que o oleiro fazia de barro, capítulo 18, né? Ele se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que lhe pareceu. Conforme a sua vontade, né? Aquele vaso quebrou, ele vaso é feito de barro, e ele pegou aquele mesmo, né? Aquele mesmo vaso quebrado, desfez ele e fez de novo. Então veio a minha palavra do Senhor, não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Porque o oleiro é aquele que trabalha na olaria, que mexe com barro. Diz o Senhor, eis como barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus, irmãos. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós somos assim um barro, estamos sendo trabalhados por Deus a cada dia. Cada dia Deus está trabalhando essa vida. De vez em quando Ele quebra, refaz. Ele nos mostra, através de uma atitude, de uma situação, Deus nos quebra para que Ele possa nos moldar e a gente nos aperfeiçoar, colocar mais amor, mais perdão, mais comunhão, mais oração, né? Mais santificação. E tudo isso vai nos quebrando. Nós somos obra das mãos de Deus, irmãos. O olheiro não pode pegar agora aquele barro, aquele vaso que ele mesmo fez, não pode refazer. Quem é um homem que vai dizer por que o Senhor está fazendo isso? Mas Ele não é o Deus Criador de todas as coisas, irmãos. Tem uma palavra aqui que eu acho tremendo, né? E a gente olha isso hoje em dia. Qual é o homem que se achega assim para Deus hoje? Agora vi aqui em Gênesis, capítulo 1. Hoje o homem está muito altivo, ele começa a conseguir muitas coisas, construir muitas coisas. Às vezes chega um momento da vida dele, mesmo sendo um servo de Deus, ele acha que não precisa mais orar para Deus, perguntar nada para Deus. Ele toma decisões sem consultar a Deus, ele faz aquilo que ele acha que quer fazer, não só com relação à sua vida, mas até dentro da igreja. Não deixam mais Deus agir, não deixam mais o Espírito Santo agir, acham que são donos da igreja, são donos das pessoas, são donos de tudo, não somos donos de nada, pelo contrário, Deus é que é o Senhor de tudo.
Cresce a altivez, cresce o poder, cresce e acham que estão acima de Deus. Onde está a nossa humildade, irmãos? Onde está a nossa gratidão a Deus? Vamos olhar para dentro de nós, vamos olhar para nossas mãos, olhar para o nosso corpo. Quando Jesus, quando você acordar de manhã, fala assim, poxa, Deus me formou do pó da terra. Olha que obra-prima. Né? Nós somos pó da terra, mas olha que obra maravilhosa. Olha o que Deus fez, né? Olha como é que esse Deus é maravilhoso, que ele fez uma obra tão perfeita do pó da terra. Que sou eu e você e toda a humanidade que está aí. Quando você olhar para o teu semelhante, fala só que Deus maravilhoso, né? Esse Deus que é tremendo, como é que ele fez uma obra tão linda, tão maravilhosa quando ele formou o homem, né? Formou as pessoas do pó da terra. E hoje a gente vê um homem como esse aqui, Abraão, né? Em Gênesis, Abraão ele diz aqui, né? Quando ele estava intercedendo pelo seu sobrinho, capítulo 18, versículo 27, ele diz assim, disse mais Abraão, né? Seu nome tinha se mudado. Eis que me atrevo a falar ao Senhor. Eu me atrevo a falar com o Senhor, olha. Eu que sou pó e cinza. Ele estava orando, intercedendo. Estava insistindo com Deus a respeito, né? Para que se visse seu sobrinho fosse salvo. Porque Deus ia condenar a cidade, Sodoma e Gomorra. Então ele chega para Deus em oração e fala, eu me atrevo a falar com o Senhor, estou insistindo a falar assim. Eu que sou pó, ou seja, quem sou eu? Eu sou o pó da terra, mas mesmo assim eu me atrevo a falar com o Senhor. E jovem se apresentar para Deus dessa maneira, Abraão, desculpa. Quem é o homem que hoje chega para Deus e fala assim, Senhor, me perdoa, mas eu me atrevo a falar com o Senhor sobre isso, estou orando, Senhor, me perdoa por isso, eu tenho pedido ao Senhor, Deus não me leva a mal por causa disso. Quem é que faz oração assim para Deus? Deus, me perdoa se eu estou assim, sendo muito arrogante, Senhor, muda o meu coração, mas eu quero chegar na tua presença como um servo, como um humilde Senhor, como reconhecer que o Senhor é Deus, e o Senhor é Senhor de tudo, da minha vida e de tudo. Quem é que se prostra diante de Deus hoje? Muitas vezes as pessoas fazem oração e falam com Deus de uma maneira tão arrogante, com o coração magoado, com raiva no coração, com ódio, com rancor, e fazem orações para Deus dessa maneira. Primeiro vamos chegar diante desse Deus, irmãos, com todo temor e tremor. Porque basta uma palavra dele, né, para mudar a nossa vida. E nós que somos mesmo, né, apenas o pó da terra. Só isso que nós somos, nada mais do que isso. Vamos ser pó e do pó fomos formados e vamos soltar ao pó. Então, assim, falando um pouco de gratidão, uma coisa que me chamou a atenção aqui quando eu estava preparando essa mensagem, eu não vou aqui estar, assim, nem entrando muito nesse assunto, mas só que me chamou a atenção de um personagem da Bíblia que chama a Maria Madalena. A gente vê em João capítulo 8, uma mulher prostituta, uma mulher perdida, uma mulher que por si só estava condenada, né, pelos judeus, porque ela era uma prostituta, mas Jesus, naquele momento que estavam jogando pedra, Jesus, aquela famosa palavra quando ele fala, quem não tem pecado, né, quem dentre vós que não tem pecado, atire a pedra, ninguém atirou, Jesus vira para ela e fala, vai, não peques mais. Maria Madalena, e depois disso, irmãos, ela teve os demônios que foram tirados do corpo dela, né, porque ela tinha muitos demônios. Ela passa a ser uma seguidora de Jesus. Ela é tão grata a Deus pelo que Jesus tinha feito, que ela não abandona mais Jesus. No momento da morte de Jesus, a Bíblia diz que estava ali Maria, né, mãe de Jesus. Muitas mulheres haviam ali, além de Maria, e Maria Madalena, aos pés da cruz. Chorando pela morte do Senhor Jesus. Por quê? Gratidão, né? Não se apagou aquilo que Jesus fez para ela lá atrás. Ela lembrava muito bem como Jesus mudou a vida dela, como Jesus restaurou, como Jesus libertou ela. E depois, na ressurreição, no domingo, a gente lembra que, né, em João capítulo 20, aquele texto bem conhecido domingo de Páscoa, quem era aquela mulher que estava lá, que chegou logo pelo início lá da manhã de domingo, para ir lá no ver o corpo de Jesus, aquelas mulheres que levaram o bálsamo, levaram os perfumes. Quem estava lá? Maria Madalena. E quem era aquela que confundiu ele com o jardineiro? Maria Madalena, né? Porque ela ficou ali chorando, e aí Jesus vem, se apresenta para ela, mulher, porque chora? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocar o corpo.
E Jesus chama ela, fala, Maria, mestre, e ela sai correndo feliz. Ela vai encontrar para os discípulos, né, que o mestre tinha ressuscitado. Então, desde o momento da sua libertação, da sua conversão, a gente vê a história de Maria Madalena, a gratidão dela com Jesus vai até o fim. E nós, irmãos? Não, eu estou hoje passando por um problema e não consigo nem orar, nem ir para a igreja, nem buscar a Deus, nem ler a Bíblia. Onde está a tua gratidão a Deus pelo que Ele fez, quando Ele te libertou, quando Ele te trouxe para a presença dEle? Ou você se esqueceu do que Deus fez com você lá atrás? Como o Senhor te renovou, como o Senhor mudou a tua vida? Ah, porque hoje estou passando por um problema, por uma luta. Nós estamos passando, o mundo está passando ainda por uma situação muito grave. Mas vamos abandonar a Deus, irmãos? Vamos esquecer dos feitos de Deus? Vamos esquecer da grandeza desse Deus? Vamos olhar para dentro da nossa vida hoje, essa palavra hoje para nós meditarmos, e ver realmente qual é a nossa parte aqui no mundo, quem nós somos. Faça comparações, começa a fazer assim comparações, como eu falei, com relação ao Sol. Você aqui, o planeta Terra, olha a imensidão da Terra. Claro que tem planetas maiores que a Terra, né? A ciência já descobriu isso, né? A astrologia, o mundo está descobrindo muitas coisas agora. Mas eu e você na Terra, o que nós somos diante do planeta Terra? Somos assim como um grão de areia, né? E quando eu olho para o céu, então, essa imensidão de um céu infinito, né? Quem eu sou? Eu fico pensando, meu Deus, que Deus grande é esse? E esse pequeno grão de areia que eu sou, Deus olha para mim, Deus olha para você e colocou em mim você o Espírito dele. Nessa imensidão da criação de Deus, eu sou tão precioso para Deus, eu sou tão importante para Deus. Ele conseguiu olhar para a minha vida, Ele consegue olhar para a sua vida, um Deus tão grande, Ele consegue olhar para a nossa vida, Ele consegue, sabe, nos ama, Ele nos visita, ele vai na nossa peleja, Ele faz tantas maravilhas na nossa vida, irmãos. Quero que você pense nisso hoje, quero que você comece a meditar nisso. No Salmo capítulo 8, Salmo, já estou aqui perto de terminar, Salmo capítulo 8, que hoje caia por terra da nossa vida toda arrogância, todo orgulho, toda vaidade, tudo eu. Ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais diante de Deus, não há diferença, não, irmãos. A carne é uma só, minha, sua. Essa carne que vai voltar ao pó é uma só, não faz diferença entre ninguém. Capítulo 8, tem um louvor que nós cantávamos na igreja, né? Salmo capítulo 8, ele diz assim: Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste os céus à tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito se está-se a força por causa dos teus adversários, para o fazeres emudecer o inimigo vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, olha, irmãos, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes. É como eu falei para os irmãos lá atrás. O salmista diz aqui, tamanha grandeza de Deus, a obra de Deus, né? Tão maravilhosa, tão grande, tão poderosa. Eu olho para o céu, a grandeza do céu, eu olho para a grandeza da lua, eu olho para a grandeza das estrelas, eu olho para mim e falo, quem eu sou? Diante de tanta grandeza, diante de tanta majestade, quem eu sou? Quem é um homem? E aí vem a resposta, né? Que o visiste, como ele fala. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Olha só, né, irmãos? Somos tão pequeninos, mas Deus nos dá agora
essa autoridade, esse domínio sobre as aves, sobre os animais, os répteis, aves, sobre os animais do mar, tudo isso. Deus nos coloca agora com, como dizer assim, com a chave da terra nas mãos e nos dá domínio sobre tudo isso. Como nós somos preciosos para o Senhor, né? Como somos tão importantes para o Senhor, irmãos. Como somos aos olhos do Senhor tão preciosos, né? Em Apocalipse, lá no final, no capítulo 20 de Apocalipse, né? Apocalipse também fala aqui, aqueles que vão estar com Jesus, nós que vamos, né, reinar, ele diz aqui, vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Fala a respeito do período que passou depois da grande tribulação. E não receberam a marca da fonte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha aquilo que nos espera, irmãos. Depois da grande tribulação, dos 3 anos e meio de paz, depois de 3 anos e meio de grande luta, né? Da grande tribulação do anticristo, tudo. Que a igreja descer e tudo vai estar lá em cima, depois Jesus vai descer. E Satanás será trancafiado 1000 anos, vai ter o reino de Cristo sobre toda a terra 1000 anos. E a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo como sacerdotes, seremos sacerdotes e reinarão com eles. Que honra, né? Que Deus nos dá e nos coloca para agora, depois de tudo, né? No final de tudo, podemos reinar com Cristo. Mas isso, Deus, ele nos ama, ele nos dá honra, nos deu autoridade sobre os animais, né? Nos coloca aqui numa condição muito boa, né? Sobre toda a terra. E nós, irmãos? E nós como filhos de Deus? E nós realmente, né? Temos reconhecido essa soberania de Deus, esse poder. Temos dado honra àquele que merece honra, glória àquele que merece toda honra, toda glória. Já estou terminando aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 19, diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à tua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que fizeste assim? Nós não somos o vaso? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então está falando aqui da criação de Deus, dos homens, que o homem quer dizer assim, quem pode resistir à vontade de Deus? Quem é o homem para dizer, vou discutir com Deus? Quem és tu, homem, que ia discutir com Deus? Pois é. Hoje existem muitas pessoas que querem discutir com Deus e tem aqueles que ainda não concordam nem com a criação. Não concordam com a palavra, não aceitam a palavra, discutem a respeito da criação. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. A Ele pertence o domínio, a majestade, o louvor e a honra pelos séculos dos séculos. Então vamos tomar essa palavra hoje, e como João Batista disse, que eu diminua e Jesus cresça. Porque eu me coloco como Abraão, eu sou pó. E sei que um dia eu vou voltar ao pó. Mas eu sei que a minha esperança está em Jesus e sei que naquele dia também eu ressuscitarei, serei levantado, terei um novo corpo, estarei sempre com Jesus na glória. Mas enquanto eu estiver aqui, né, nessa carne, nesse corpo, a minha vida vai ser para louvor e honra de Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor e dizer que esse Deus, Ele é poderoso e é soberano sobre todas as coisas. E todo orgulho, toda vaidade, todo eu caia por terra na sua vida, que você possa mergulhar como a Naamã nas águas do Jordão e sair com uma carne limpa e restaurada para a glória do Senhor. Amém? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça.
É uma palavra para a gente possa meditar mesmo, para que eu possa, e você e eu, não esquecemos da nossa natureza, quem nós somos, irmãos. A maneira como fomos formados por Deus. Para que toda altivez, né? Todo eu, todo orgulho, toda vaidade, que tudo isso seja lançado por terra da tua vida, para que você olhe para o teu próximo e veja mesmo que você é semelhante a ele, que não somos melhor que ninguém, pelo contrário, somos todos iguais, estamos diante de um Deus que é soberano, que tem autoridade e poder, como Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Que Deus tem autoridade sobre o mundo espiritual, sobre o mundo físico, sobre a natureza, sobre tudo que há neste universo. O Senhor tem autoridade, poder, domínio e poder sobre todas as coisas. E que você tem que reconhecer isso na sua vida. Que você tem que se dobrar a cada dia diante de Deus. Se humilhar, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, mas aquele que é altivo, a Bíblia diz que Deus lança por terra o altivo. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra. Aquebranta os corações dos homens, Senhor, para que o homem tenha mais temor, porque tem faltado temor neste mundo, Pai. Os homens não têm tido mais temor de Deus, temor diante da tua palavra, Senhor. Muitos estão chegando à tua presença, mas sem santificação, sem temor, deixam de honrar e glorificar o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo pão, pelo alimento, porque Jesus nos ensinou a orar e agradecer o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo fôlego da vida que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua, Deus, a trabalhar nas nossas vidas, continua a quebrantar os nossos corações a cada dia. Visita os nossos lares, venha trazer paz, venha trazer amor e união nos lares. Deus, tira todo medo, esse medo de pandemia, que todo medo seja lançado por terra, que o Senhor venha renovar e fortalecer os teus filhos nesse momento tão difícil que o mundo está passando, mas sabemos que somos guardados pelo Senhor, que a nossa casa, os nossos amigos, nossos familiares estão guardados pelas mãos do Senhor. Esse Deus soberano, a Ele seja dado glória, louvor, poder e honra para todos sempre. Assim eu oro, eu te bendigo, Senhor, e exalto, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Fica na paz. Um grande abraço. Amém. Quero abraçar os irmãos aqui através desse vídeo. Quero deixar aqui o meu abraço e que Deus continue abençoando as nossas vidas, nossos lares, nossas famílias a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Deus abençoe a todos. Graças a Deus.